O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha culpa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos celebrando a 8ª de Natal. Hoje é Natal. Celebraremos até o próximo domingo, Natal. Então é solene a Santa Liturgia da solenidade do Natal. Hoje ainda celebramos o nascimento do Filho de Deus. Porém, a liturgia de hoje traz uma pessoa fundamental para refletirmos sobre a fé que leva ao martírio. Todos os desafios que levaram Estevão a dar sua vida por causa de Jesus. Estevão era um diácono, o primeiro mártir da igreja, o primeiro que deu a vida, o primeiro que derramou o seu sangue, o primeiro que amou a Deus com sua própria vida, com sua própria entrega. E a liturgia da palavra de Deus, a primeira leitura fala do momento, da ocasião, do fato, de como aconteceu a morte, o apedrejamento de Estevão. Diz a leitura que ele era um homem cheio de poder. Ele falava de Deus, ele anunciava a Deus, ele realizava sinais no meio do povo. Porém surgiram os invejosos, os cerinenses, os alexandrinos, alguns homens invejosos. Como sempre em toda época, as pessoas perseguem os outros por inveja, porque não conseguem ser iguais. E ali existiu entre eles uma discussão para ver o que fazer com aquele homem que estava fazendo tantos prodígios, estava pregando e vivendo tão bem a palavra de Deus, mas eles mesmos não conseguiam se convencer de tanta sabedoria que Estevão trazia. Eles diziam: ele é um homem sábio, e se curvavam à sabedoria de Estevão, valorizavam. Porém, a inveja, o ciúme, falaram mais forte. Quando Estevão pregava e falava sobre o pecado das pessoas, eles começaram a se enfurecer. E como diz a leitura, rangeram os dentes contra Estevão. Como um cachorro quando está com muita raiva, quando quer morder a gente. Assim aconteceu com aqueles algozes. Queriam matar a todo custo aquele homem sábio e simples. E em praça pública apedrejaram Estevão até a morte. Lançaram pedras sobre a sua vida, sobre o seu corpo,
derramar o seu sangue. E ali mesmo, a pedradas, Estevão entregou o seu espírito. Mas algo extraordinário aconteceu. Estevão, sendo apedrejado, olha para o céu e viu Jesus de pé, à direita de Deus, como que acolhendo Estevão no céu, acolhendo a fé daquele homem, como que glorificando a Deus pelaquela fé tão corajosa, aquela fé que não se amedronta, e dando graças a Deus, Estevão entrega o seu espírito. Mas Estevão glorificou a Deus com a sua morte, não negou o Senhor, foi até as últimas consequências. Agora vejamos, olhando para a vida de Estevão, dá até vergonha de alguns cristãos, não é verdade? Que não somente negam a Deus, mas vão contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus. Tantos cristãos que aprovam tudo que é contrário à palavra de Deus. Esses dias escutei na rede social que um grupo de pessoas pediram ao Papa para reescrever a Bíblia. Olha que audácia! O demônio está solto mesmo. O demônio está fazendo a festa na vida de muitos cristãos, aprovando certas realidades, aprovando certas coisas contrárias totalmente à palavra de Deus. Os cristãos estão se deixando levar, não tem coragem de defender mais a fé, de defender a família, de defender a verdade. Se deixam levar por esse tal de amor humano, respeito humano. Por causa do tal do respeito humano, muitas pessoas estão caminhando para a degradação, perdendo a sua alma. A vida de Santo Estevão nos leva a refletir. Qual o valor deste menino ter vindo ao mundo, dar a vida por nós, ingratos? Veio para os seus, e os seus não o acolheram. Os seus desprezaram o menino. Hoje, nesta festa de Santo Estevão, olhando o evangelho que nosso Senhor disse: cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, eles os açoitarão nas suas sinagogas, vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho da verdade. A gente lendo o evangelho é até bonito, mas será que a gente é capaz de defender a verdade até as últimas consequências? Diante de tantas contradições, um padre, tem um tempo atrás, foi processado porque foi contra o aborto. Pregou na missa contra o aborto e dali já foi levado, já foi perseguido. Um padre, semana passada, no Rio de Janeiro, estava pregando a palavra de Deus, levantou uma pessoa do meio da assembleia, que ninguém sabia quem era um juiz, se apresentou e disse: hoje mesmo estarei entrando com uma ação contra o senhor, está sendo preconceituoso. Não pode mais nem pregar o evangelho, tem que saber o que fala. Mas ou a gente entende o evangelho de hoje, ou a gente não entende. Vocês vão ser levados diante dos tribunais. Quem quiser assumir a fé deve entender que o tempo chegou, é agora.
A fé está sendo colocada em xeque. A palavra de Deus, a igreja, o matrimônio, a família, a vida. Vamos esperar mais o quê? O fim dos tempos já chegou. Estamos aguardando mais o quê? A degradação já chegou. Jesus está sendo ridicularizado em praça pública, açoitado. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores. Que a fé de Estevão nos leve a pelo menos refletir sobre a qualidade da nossa fé. Que a fé de Estevão nos leve a refletir, pelo menos, sobre a fé que eu levo. Às vezes, aprovando determinadas situações por causa do amor ao outro, do respeito ao outro e por aí vai. Não se enganem. Essa fé morna, essa fé de todo mundo, esta fé vai ser colocada em xeque. E o que nós vamos fazer? Negar a Jesus ou continuar com a verdade de Jesus? Olhando para Santo Estevão, que possamos pedir a ele a sua intercessão, para que também nós sejamos corajosos no mínimo. Eu não falo nem deixar-se apedrejar ou dar a vida, que seria o ideal, mas uma fé corajosa no mínimo, na educação dos nossos filhos, termos uma educação corajosa, sobre a verdade, ensinar o certo, ensinar o correto. Na nossa vida matrimonial, ser homens e mulheres da verdade. Na relação com a política, ser homem e mulher da verdade, não somente não apoiando, como também não votando, não dando crédito a esse tipo de política que nós temos hoje. Corrupção atrás de corrupção, são bilhões. Na política não se tem roubo de R$1.000, são bilhões. E cristãos se deixando levar e apoiando e ajudando para tirar uma vantagem nisso tudo. Que tipo de fé é a nossa? Que tipo de fé é a sua? Quais as consequências que você passará por causa da sua fé? Coragem. Jesus, no final do Evangelho, nos diz: eles vos entregarão à morte. Os filhos se levantarão contra os seus pais. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Será que você já se considera perseverante até o fim? Ou já se rendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.